Bora conversar? Recentemente eu postei esse vídeo aqui pra vocês, um short na verdade, né? Falando que fazia um ano que eu tinha saído do trabalho e porque Deus tinha mandado e que eu não sentia falta do meu trabalho. Fiz também um outro short comentando um pouco sobre isso, como foi esse processo, mas assim, gente, short é realmente short. É muito curto, então eu senti a necessidade de vir aqui conversar um pouco melhor com vocês. Até porque nesse processo todo eu compartilhei um pouco com vocês, mas assim, agora que já tem um ano que eu saí do trabalho, eu tenho alguns feedbacks, algumas coisas que eu cheguei a concluir, né? Depois que eu saí e que eu queria estar compartilhando com vocês também. E também porque, na minha cabeça, a sensação que eu tenho é que é tudo muito óbvio. Mas com os questionamentos que se levantaram quando eu postei esse vídeo, eu percebi que só tá óbvio na minha cabeça e que a gente pode conversar um pouco melhor por aqui, até porque o intuito desse canal é exatamente esse, compartilhar uma jornada com propósito, e é isso que eu tenho buscado no Senhor. Então, decidi sentar aqui e bater um papo com vocês sobre questionamentos de vocês depois que eu postei esse vídeo, dúvidas muito simples que pra mim eram muito óbvias, mas que é isso, né? Como eu não falei, vocês não sabem, né? Não tem como vocês saberem. E também falar um pouquinho de algumas coisas que vocês podem ter dúvida, e aí eu vou abrir aqui também. Claro que, como eu falei já em alguns vídeos, esse processo não tá finalizado. Eu não terminei de viver, né, esse testemunho, eu estou vivendo, mas à medida que eu for vivendo esse testemunho, eu quero ir compartilhando aqui com vocês também. Então esse é o intuito desse vídeo. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas vocês sabem que eu falo pra caramba, então calma aí. Em 2023, Deus começou a me questionar sobre algumas coisas e começou a me mandar sair do trabalho. Não só isso, ele me mandou sair da igreja que eu estava, do ministério que eu atuava na igreja e também do meu trabalho. Ele começou a me gerar inquietação nesses 3 lugares. Então ele foi me cutucando para eu realmente entender que era ele que estava falando. Então assim, se fosse para exemplificar algumas coisas para ficar mais claro para vocês. Eu senti a inquietação dentro de mim, não tipo, ai, não quero ir trabalhar. Não, mas uma inquietação de deslocamento, por exemplo. Comecei a ter a sensação de que aquele lugar não era pra mim. Comecei a ter a sensação de que aquele não era o meu lugar, que parecia que as pessoas estavam numa vibe e eu tava em outra, era uma sensação estranha. E olha que eu já falei que eu gostava muito da área que eu atuava, gostava muito da empresa também que eu trabalhava, era uma empresa muito tranquila, muito dinâmica, pessoas muito agradáveis, um ambiente de trabalho muito tranquilo, muito agradável. Eu amava os atendimentos, enfim, eu amava tudo. Então, do nada, aquilo simplesmente parou de fazer sentido. É como se eu acordasse um dia e não fosse mais meu lugar mesmo. Eu acho que um outro exemplo que eu poderia dar é, todas as vezes quando eu ia fazer o meu devocional, parecia que aquela sensação que eu tava tendo, que era o Espírito Santo falando comigo, me inquietando, era confirmado na palavra e ele me exortava e me pontuava ali que era pra eu sair também. Eu chegava na igreja, palavra sobre aquilo. Eu ia ver alguma pregação na internet, era sobre aquilo. E nessa época eu não tava compartilhando com ninguém, ainda nem meu esposo sabia quando eu comecei Deus começou a trabalhar isso comigo. Então, tipo, não tem aquilo de, ai, tô acessando muitas coisas sobre isso, tô falando sobre isso com as pessoas, aí o algoritmo ouviu e tá me mandando essas coisas. Não, eu não tava compartilhando isso com ninguém, mas eu chegava e tinha pregação lá falando sobre a mesma coisa. E esse processo, gente, durou um ano de 2023 e 2024, Deus falando comigo que era pra eu sair daquele trabalho, pra eu sair da dança, né, que era até então uma coisa que eu fazia muito, e também sair da minha igreja. Mas acabou que eu tô falando mais sobre o trabalho. Mas assim, Deus começou a gerar essa inquietação em mim também, na igreja que eu estava, onde eu amava todo mundo, amo até hoje. Tem pessoas lá que são muito especiais pra mim até hoje, meus pastores, né, meus antigos pastores também, são assim, bênçãos na minha vida. Meu antigo pastor fez meu casamento, os outros pastores da igreja levaram a ceia pra eu e meu esposo cearmos durante o casamento, durante a cerimônia. Então, assim, tem muitas pessoas especiais naquele lugar e que eu me senti extremamente em casa, mas também, de um dia pro outro, é como se virasse uma chavinha e eu não me sentisse mais em casa naquele lugar. E era muito estranho porque eu gostava da dinâmica, eu gostava de tudo e gostava das pessoas, gostava de estar lá e ao mesmo tempo tinha uma inquietação, um barulho dentro de mim dizendo pra eu sair, pra eu sair, pra eu sair. E eu acho que por isso me angustiava tanto, porque os lugares onde eu me sentia confortável, eu me sentia abraçada, me sentia à vontade, sabe? Não estavam mais sendo esse acolhimento. Então, no meu trabalho que eu me sentia à vontade, na minha igreja que eu me sentia à vontade, na dança que eu me sentia extremamente entregue, eu também não tava mais à vontade. Era como realmente se tivesse virado essa chavinha também. E eu danço desde que eu me entendo por gente, recebi já profecias sobre dança, recebi confirmações do Senhor que Ele quer me usar através da dança, e aí do nada Ele fala, saia do ministério.
e eu liderava o ministério, era eu e outra líder juntas com o ministério. Então ele disse, saia da dança, saia da liderança, porque eu quero outra coisa pra você nesse momento. E como eu já falei em outros vídeos, não quer dizer que agora eu não vá mais dançar, sabe? Eu continuo dançando. Inclusive, spoiler, né? Nesse 1 ano que eu saí da dança, né? Da dança ministerial, da dança na igreja, enfim, hoje eu faço parte de uma companhia de dança. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? Que Deus, ele tem coisas muito mais profundas pra gente do que a gente imagina. Então, não de um ser melhor ou pior, claro que não, mas os propósitos que ele tem pra eu estar nesta companhia de dança hoje são muito mais intensos e mais intencionais, digamos assim, do que eu simplesmente estar no Ministério de Dança liderando e cuidando daquelas meninas que eu cuidava. Então, eu liderei por alguns anos já, não só nessa igreja que eu tava, mas já fui liderante também. E Deus quis me forjar em outra coisa. Tipo, ele, ó, essa etapa aqui foi, agora você precisa ir pra um outro lugar, sabe? E como eu tô falando, não que seja melhor ou pior, porque eu amo a dança ministerial, amo dançar na igreja, amo tudo que tem a ver com isso, mas ele disse, filha, há um tempo pra todas as coisas e agora não é tempo disso. Eu quero que você faça outra coisa. Então eu simplesmente saí achando que eu ia dançar só no meu momento com Deus, dançar só quando eu fosse em algum evento que fosse de dança, porque eu continuei nos eventos de dança. Mas não, ele quis me chamar pra uma companhia de dança. Então assim, Deus, ele surpreende a gente de formas inimagináveis. Então eu nunca que eu ia imaginar que eu ia fazer parte de uma companhia de dança. Inclusive, né, Deus usa as coisas loucas do mundo, eu entrei pra companhia de dança já grávida, já quase não dançando mais. E é isso que é louco, porque no meu momento mais frágil do meu corpo, de mais instabilidade, ele me coloca pra ser integrante de uma companhia de dança, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas eu estou lá e estou fazendo o que eu posso, tô mais nas funções mais off da companhia, mas assim, ele tá fazendo e ele tá cuidando e, né, tá me forjando nisso também, mas enfim. E aí, ele começou a me gerar essa inquietação nessas 3 áreas. E essa questão de sai, 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 e parecia que era coisa da minha cabeça, parecia que eu tava ficando louca. Só que cada lugar que eu ia confirmando, confirmando, e aí depois de bons meses eu compartilhei com meu esposo, começamos a conversar sobre isso e, né, a viver esse processo juntos. Então foram meses muito loucos, meses que eu chorei muito, meses que eu dizia não pro Senhor, meses que eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu tava ficando louca. Enfim, gente, tanta coisa que, meu Deus, não tem como retratar aqui tudo que eu passei. E aí, quando foi na virada do ano de 2023 para 2024, no culto da virada, Deus me confirmou de uma forma inquestionável e confirmou pra mim e pro meu esposo ao mesmo tempo. Então, se era loucura da cabeça de nós dois e foi mais de uma coisa no mesmo dia, assim, de uma forma extraordinária, onde Deus pontuou ali pra gente. Então, em janeiro eu já sabia que era pra eu sair do trabalho, só que eu só fui sair em julho de 2024. Então, assim, foram ainda alguns meses até eu organizar tudo, organizar minha cabeça. E depois de eu entender realmente, caraca, é a voz de Deus, eu absorver isso, processar isso. E conforme foi andando o ano, eu saí, né, do Ministério de Dança, saí da liderança, saí da minha igreja também. E a última coisa que eu fiz foi sair do meu trabalho. Como eu falei, foram muitas angústias, muitas preocupações, muitas inquietações, mas a partir do momento que como eu falei, gente, não tinha o que questionar, era só obedecer, porque ele tava quase gritando no nosso ouvido, né, meu e do meu esposo, que era pra eu sair. Então, por mais que pra quem veja pode parecer irracional, uma coisa não pensada, uma coisa inconsequente, sabe? Eu não tinha outra opção a não ser obedecer. Tô sendo bem dramática aqui, né? Claro que Deus nos dá a opção. Mas, tipo assim, tudo que eu falava, e tal coisa, e tal coisa, parecia que ele ia me dar um cocoroco na cabeça, assim, entendeu? Meu filho, vai logo, entendeu? Me esquenta não, me esquenta a cabeça não. Entende? Porque ele já tava cuidando de tudo, ele tava mostrando que ele tava cuidando de tudo, mas nosso coração é enganoso, nossa carne, nossa necessidade de controlarmos as coisas com as nossas próprias mãos estavam me cegando naquele momento. Então eu precisei desse tempo e Deus foi muito gentil comigo nesse tempo. Claro que quando eu precisava que ele fosse mais pontual, mais incisivo na forma de falar, ele era mais pontual e incisivo. Mas assim, é um pai, né, que ele ama, ele cuida e ele exorta. Então, às vezes, quando eu precisava de falas suaves, ele era suave comigo. Quando eu tava precisando de colo, ele era colo. E quando ele precisava me dar uma ordem, ser mais pontual, ser mais incisivo no que ele tinha que falar, ele também falava, porque era aquilo que eu precisava naquele momento. Chegou em julho, eu tive, né, aquela conversa com a minha chefe, como eu já falei com vocês, Deus ainda falou que era pra eu falar, que eu estava saindo porque ele mandou, então todo mundo na clínica que eu trabalhava
ficou sabendo que eu estava saindo porque Deus mandou eu sair. E olha que a maioria, né, não acreditava em Deus, então assim, como eles interpretaram isso, não sei. E também, assim, não é da minha conta, né, nesse sentido, porque é Deus que me justifica, não sou eu que me justifico. E também, assim, vai entender os propósitos de Deus pra que eu falasse essas coisas, né? Porque eu acredito que, claro, ele queria me desafiar no sentido de eu botar minha cara ali mesmo, sabe? De, ó, eu estou saindo porque Deus mandou eu sair, sabe? Mas também vai que tem algum impacto pra eles também. Eu nunca vou ter noção da proporção que tem isso, né? Mas enfim, saí do trabalho e agora? O que a gente faz? A gente fica olhando pra vida, vegetando, a gente vai fazer o que da vida, né? Deus não me direcionou que era pra eu procurar determinado emprego, nada. Ele simplesmente falou, sai. E aí, dentro desse um ano, né, que ele ficou falando, ele também foi me dando novos projetos, novos objetivos, sabe? Dentro do ministério, o que ele queria que eu fizesse. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda tô vivendo, mas uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, é que o canal era um objetivo do Senhor pra mim, e por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou gravando, por isso que eu não desisto, e por isso que é algo tão forte pra mim, sabe? Então, eu estou gravando porque Deus me mandou gravar, e eu já estava gravando antes de sair do trabalho, mas era muito difícil, não tinha tempo de editar, não conseguia ter constância exatamente por conta das demandas, mas a partir do momento que eu saí eu consegui me posicionar melhor aqui. Tô estruturando ainda, né? Tô descobrindo ainda o meu caminho aqui no YouTube, mas eu tenho plena certeza que é um propósito do Senhor na minha vida e na vida de vocês que estão aqui me ouvindo, que eu esteja aqui, que eu esteja falando. Então, eis-me aqui. Tem um outro projeto que ele me deu também que, assim, não sei quando vai terminar de ser gerado, né? Ele está sendo gerado, mas eu não sei. Quando ele sair, eu volto aqui para contar para vocês, mas estou me debruçando sobre isso também. Dentro desse tempo, ele me entregou alguns dons, ele me entregou algumas profecias, ele me entregou alguns direcionamentos. Então, eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer, dons novos para serem trabalhados e exercidos no reino. Então, assim, gente, eu tenho muita jornada pela frente no sentido de aprender. Porque, por exemplo, o que adianta eu ter um dom se eu não sei usar esse dom, eu não sei exercer ele e eu não sei biblicamente como que ele funciona, eu não sei qual é o intuito dele no ministério do Senhor, sabe? Então, assim, eu tenho que estudar tudo isso para eu entender qual é o meu lugar e o que ele quer para mim. E é aquilo, não é, ai, meu chamado é dança, meu chamado é pregação, meu chamado não sei o que lá, sabe? Não, meu chamado é viver uma vida com o Senhor e levar a palavra dele. Nosso chamado é esse, meu, seu, enfim. Então, se você tá em busca do seu chamado, já fica sabendo aí. Seu chamado é viver uma vida que louve ao Senhor, levar a palavra dele e, no fim, encontrar com ele na eternidade e viver eternamente juntinhos. Então, assim, esse é o seu chamado, esse é o chamado de todos nós. E aí, por exemplo, eu tenho alguns dons que ele me entregou? Tenho. Eu tenho algumas palavras de profecia que já foram confirmadas? Tenho. Essas são ferramentas, por exemplo, a dança é uma ferramenta que eu uso para louvar o Senhor, para levar a palavra dele e para encontrar com ele na eternidade, entende? Então, tanto a palavra, quanto o trabalho missionário, quanto a dança, quanto o teatro, quanto até, por exemplo, eu tenho o dom de cura, de libertação, sei lá, todas essas são ferramentas que eu vou usar para glorificar o nome do Senhor e levar a palavra dele, entende? Então ele tem me dado novas ferramentas para que eu faça isso. Então eu estou aqui no YouTube nesse sentido de eis-me aqui, Senhor, quero te obedecer, quero fazer. É aquilo, como eu falei, eu não consigo mensurar tudo que aconteceu nesse um ano, sabe? Eu acho que eu tenho que sentar e listar mesmo. Tem até uma amiga minha que falou já que eu tenho que começar a escrever esse testemunho, porque senão coisas vão se perder, coisas preciosas, né? Eu vou acabar esquecendo ou vão ficar pra trás e nada pode ser desperdiçado desse grande processo. Eu ainda quero documentar um pouco mais sobre isso e eu preciso de vocês pra isso porque eu tô bem perdida, porque igual eu falei, pra mim é óbvio, né, as coisas que aconteceram, mas eu não tenho, assim, uma nítida noção do que eu tenho que contar pra vocês, sabe? O que vocês querem saber. Então, assim, esse é o, né, mais um vídeo, acho que é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso, mas pra gente começar a conversar sobre isso, sobre essa jornada de obediência que eu tenho vivido e uma vida de propósito, porque como eu falei, eu vivia uma vida onde eu sonhei, uma vida onde Deus me deixou, me permitiu viver, e por exemplo, igual a psicologia, eu sei que ele vai continuar usando
usando, não é que eu fiz em vão, até porque eu fui direcionada pelo Senhor para fazer. Então ele vai usar a psicologia nessas novas ferramentas que ele me deu agora para fazer, entende? Mas eu tinha uma vida ideal, sabe quando você pensa uma vida ideal, perfeitinha ali, tudo quadradinho? Eu tinha aquela vida e ele me deixou experimentar e ver que tava muito gostoso mesmo, era muito bom. Só que ele falou assim, tá vendo essa vida aqui? Eu tenho mais para você. Então basicamente ele falou assim, ó, esse daqui é o seu mundo ideal perfeito, te permitir viver. E tem o meu plano, que eu não vou te mostrar qual que é agora. Mas e aí, você quer viver seu plano ou o meu? E a gente sabe que o dele é melhor, né? Então eu esperneei por um ano, mas sim, o dele é muito melhor. E eu, né, escolhi obedecer, escolhi largar o meu plano, o meu mundo ideal, que eu tinha sonhado, que eu tinha pensado, de felicidade, de vida plena, pra viver o dele. E tem sido extraordinário. Mas assim, de forma prática, o que mudou na minha vida, né? Como eu falei, ministerialmente, tudo ainda tá se decifrando. Tem coisas que eu ainda tenho que entender, coisas que, sabe, o manto ainda tá desenrolando. Então eu não tenho uma resposta assim, ah, eu faço isso, eu sou isso. Até porque eu entendi que Deus não quer que a gente faça uma coisa, sabe? Ele quer que a gente faça tudo pra glória dele. Então eu lavo vasilha, é pra glória dele. Eu tô gerando uma vida no meu ventre, é pra glória dele. Eu vou cuidar dessa criança e até sobre isso já tem algumas palavras do Senhor, né? E eu vou fazer isso pra glória dele. Eu tô aqui gravando vídeo e é pra glória dele. Eu posso dançar e vai ser pra glória dele. Então tudo que eu faço é pra glória dele. Então não tem uma coisa engessada pra eu fazer por ele, sabe? Ah, qual é o meu chamado? Servir a Deus, no que ele quiser. Se ele me mandar, sei lá, pintar um quadro agora, eu vou lá pintar o quadro. Se ele me mandar ir ali falar com o porteiro do meu prédio uma coisa, eu vou lá e falo, então é tudo pra glória dele. Então, não tem esse negócio de caixinha de, ah, eu sou isso aqui, não. Eu sou de Jesus e é isso aí, tô vivendo em obediência. O que ele me mandar fazer, eu tô fazendo. Sobre igreja, gente, tem um testemunho só sobre isso e assim, ainda não teve desfecho. Então, eu vou estar devendo pra vocês isso aí. Nesse um ano, né, que a gente saiu da nossa igreja, nós ficamos cerca de uns 6 meses, eu acho, congregando na igreja de uma tia minha, ajudando na obra, cuidando ali. Nesse período eu liderei jovens e adolescentes lá, dancei lá, fiz teatro, regi louvor, gente, nunca me imaginei eu com a voz da Quara rachada regendo o louvor dos adolescentes. Então, assim, é isso, é você estar disponível para o Senhor. Então, no pouco tempo que eu servi naquela igreja, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, fiz coisas novas. Gente, eu dei palavra. Alô, alô, eu dei palavra, galera. Coisas assim que eu não me imaginava, que eu não. Sabe? Deus me tirou da caixinha, sabe? Eu acho que eu participei dessa igreja como ajudadora pra Deus me tirar da caixinha, sabe? Eu e meu esposo, inclusive, nós fizemos coisas lá que nós nunca tínhamos experimentado e foi extraordinário. Então é isso, estar disponível pro Senhor. Depois que a gente saiu, né, em dezembro, a gente saiu, eu servi até dezembro, né, nessa igreja. Nós ainda, né, começamos o processo de visitação de outras igrejas. Nós já visitamos algumas, mas Deus deu alguns direcionamentos pra gente que, resumindo, ele já tem uma igreja pra gente, que ele tá cuidando de tudo, mas que ainda não é o tempo da gente saber onde é, sabe? Ele tá trabalhando algumas coisas em mim e no meu esposo, forjando a gente para que a gente chegue a essa igreja. Hoje eu sei que tá muito próximo, e por isso que eu tô falando mais tranquila aqui, porque meu coração já tá muito descansado. E por coisas que ele trabalhou comigo mesmo, sabe? Então, assim, meu coração tá descansado hoje, eu sei que tá próximo, mas também tô descansada porque eu sei que ele tem uma igreja pra gente. A gente não tá sem congregar, né? A gente visita uma, visita outra, enfim. Mas a gente tá louco pra conhecer a nossa nova casa, né? A nossa nova congregação. Conhecer as pessoas que vão caminhar com a gente nos próximos anos e eu creio que vai ser extraordinário, sabe? Que vai ser uma igreja onde nós sejamos úteis, mas uma igreja também que nós vamos nos sentir abraçados, nós vamos nos sentir liderados, enfim, eu sei que vai ser uma bênção, eu já tenho plena certeza disso e minha filha vai ter uma igreja também para chamar de dela, sabe? E que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. E sobre o trabalho, gente, é isso. Eu sigo, né, meu CRP, né, é regularizado. Eu sou psicóloga oficialmente, mas eu não estou exercendo. E aí, o que é meu dia a dia, então? O que eu faço num dia, né? De forma bem resumida, de manhã é como se eu trabalhasse de home office para a empresa virtual do meu esposo. Ele tem uma loja virtual de produtos e aí eu trabalho nessa empresa nesse momento. Na parte da tarde, agora tá variando muito porque eu tô grávida, então assim, depende do meu ânimo pro dia.
Mas eu cuido da minha casa, onde eu tenho aprendido extremamente a louvar o Senhor. Realmente, assim, Deus trabalhou tanto no meu coração que eu acho que se hoje fosse pra eu cuidar da minha casa e cuidar dos meus filhos, né, do meu esposo, eu já estaria extremamente realizada. Pra vocês terem ideia do tanto que Deus trabalhou, sabe, no meu coração, o quanto Ele me fez perceber o quanto eu sou útil aqui, sabe, o quanto eu sou necessária e insubstituível aqui. E como eu posso louvar Ele dentro da minha casa, sabe, cuidando dos meus, cuidando e amando, servindo, sabe, como Ele nos ensinou. Então, assim, ai, gente, como eu amo lavar vasilha, que delícia. Nunca imaginei amar tanto cuidar de uma casa, cuidar do meu esposo, cuidar da Emily, né, que tá pra chegar e que eu vou amar cuidar também. Então, é como se eu entendesse o real objetivo, o real propósito disso e faz tudo fazer sentido. Eu gravo vídeo pra vocês, eu trabalho no projeto que ainda tá em off. Eu sirvo na companhia de dança que eu tô participando e eu tô com a parte das mídias, né, da parte de organização social dela, então eu trabalho nessa parte também. E assim, gente, realmente eu tô aprendendo a ter uma vida voltada pro Senhor. Então, cada dia tem as suas prioridades, cada dia tem as suas demandas, e cada dia eu acordo com o objetivo de louvar Ele em tudo que eu precisar fazer, louvar Ele em tudo que eu for proposta, sabe? Todas as propostas que chegarem até mim, que eu atenda como o Senhor atenderia, que eu sirva como Ele serviria. Então, assim, não larguei a vida da cidade para morar no campo, continuo morando aqui na mesma casa. Meu esposo continua trabalhando, não estou em outro serviço, estou com várias demandas, mas nada assim de trabalho mesmo, sabe? Fichado e tal. Continuo parada porque Deus mandou ficar parada, então aqui estou. E hoje a minha rotina é muito assim, muito mais tranquila, flexível. Igual eu falei, né? Tenho as minhas demandas, tenho as coisas pra fazer, mas hoje é uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais caseira, uma vida muito mais ordinária e eu tenho aprendido como Deus está presente nisso e como ele é maravilhoso, sabe? Então, assim, gente, eu realmente não sei mais do que vocês querem saber. Então, deixem aqui embaixo, me perguntem, enfim, pra eu trazer um outro vídeo explicando as curiosidades de vocês e tudo mais. É o que eu tenho vivido até aqui, é o que eu quero compartilhar com vocês até aqui também. E espero poder ajudar vocês na jornada de vocês também, assim como a minha vida, né, tem sido uma jornada. Eu quero que a sua também seja de propósito, seja intencional, seja os planos do Senhor na sua vida. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a testemunhar e testificar a sua fé, a testemunhar talvez algo que Deus tem te pedido ou algo que você tem vivido. Então, bora juntos nessa jornada, vamos viver pro Senhor e não para nós mesmos, viver os planos dele que são muito melhores que os nossos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus!